nome é Felipe, vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir a sua palavra que se encontra em João 7. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Amém. Vamos lá. A leitura de hoje é o Evangelho de João, capítulo 7, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João, autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos 3 evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve, João 1:14 e 19:35. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros como acerca da hora décima, João 1:39, 6 talhas de pedra, João 2:6, e 153 grandes peixes, João 21:11. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou. Por 5 vezes, compare João 21:24 com João 13:23, 19:26, capítulo 20, versículo 2, 21:7 e 21:7 e 21:20. E várias vezes o outro discípulo. João 18:15, 20, versículo 2 e 3, 20, versículo 8, dos 3 discípulos que eram os mais íntimos do Senhor, Pedro, Tiago e João. O último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Esta reserva confirmaria a tradição da Igreja Antiga de que João, o discípulo do Senhor, é o autor deste Evangelho, que é confirmado por Irineu, que viveu do ano 140 ao ano de 203, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia cita o primeiro versículo do Evangelho por volta do ano 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições do passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor do Evangelho. Ele é um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e empregava seus servos assalariados. Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20. A mãe de João e Tiago era Salomé. Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56 e Marcos 15, 40. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. Mateus, capítulo 20, versículo 20. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. Mateus 4, 21, 22, Marcos 1, 19 e 20 e Lucas 5, 10, 11. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente era por isso que Jesus o chamou de Boanerges, filhos do trovão, Marcos 3,17. Lucas relatou 2 ocorrências em que João mostrava grande zelo. Lucas 9:49. E se você ler o livro 12 Homens, do John MacArthur, ele fala que o principal característica de Tiago era o zelo, e João era o amor, já que ele é chamado assim principalmente por causa das suas cartas. João, seu irmão Tiago e Pedro participaram do círculo interno dos apóstolos. Somente eles 3 tiveram permissão por estar com o Senhor na ressurreição de Lázaro, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Lucas 8:51, 9:28, Mateus 26:37 e Marcos 13:3. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa, Lucas 22:8. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor, que vieram ao seu sepulcro vazio, João 22:10. João estava mais próximo do Senhor no cenáculo em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram pela última vez e, finalmente, ele foi o único a estar esperando de pé, próximo à cruz do Senhor. João 13, 23, 25 e 19, 26 e 27. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tibériades.
João 21:7. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro, testemunhando pelo Senhor nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante dos apóstolos em Samaria, Atos 8:14. E de acordo com Gálatas 2:9, Pedro encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até sua morte, em idade muito avançada, próximo ao ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. Apocalipse 1:9. Todos os livros do Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura desse evangelho superpõe uma familiaridade do autor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito foi escrito pelo fim do primeiro século depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os três primeiros escritos do Evangelho apresentam a vinda e a ação de Jesus resumidas desde o seu batismo, Jordão, até a sua ressurreição e ascensão. E é por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho sinótico, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão para isso no capítulo 20, 30, 31. E muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na sua presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tendes vidas através do seu nome. Esta afirmação de Jesus é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, nos quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus, numa linguagem simples, quase infantil, como um vocabulário cerca de 700 palavras. João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o autor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58 e no capítulo 17, 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João nos chama simplesmente de sinais. 2:11 e 4:54. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo o Deus eterno que, como Deus, Yahvé, no Antigo Testamento diz de si mesmo, eu sou o que sou, Êxodo 3:14. Quando Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados, eu sou ele. João 18:5. Vamos lá. Peraí. Não. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 6:35, 8:12, 10:7, 10:11, 11:25 e 14:6. Esses são os 7 eu sou Jesus. Como falou, o 7 é um número muito presente no Evangelho de João por ser um número divinamente perfeito. Ele também é presente no Evangelho de Mateus. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. João 10:17, 18:11, 19:30, e por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. 10:18. Esse momento é o que Lucas relata entre a paixão de Cristo entre a última ceia e a paixão de Cristo. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 Páscoas em seu Evangelho. Essa é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus teve durado cerca de 3 anos. Compare João 2:13, João 6:4 e 13:1. Peculiaridades. Diferente entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos.
O caráter especial do Evangelho de João se deve, em partes, ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como o rejeitado desde o início, capítulo 1:11. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distancialmente separados do povo. No entanto, somente João descreve o mistério de Jesus na Judéia, João 1:29 ao 51, e o 2 e o capítulo 3. Isso ocorre antes de seu mistério na Galileia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. João 2:13, 5:1, 7:14, 12:12 e 12:12. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto ao do evangelho de João. Os judeus pensavam no templo de Jerusalém enquanto ele falava do templo do seu corpo. João 2:20. 21. Nicodemos não entende o que o Senhor quer dizer como novo nascimento. João 3:5. A mulher em Sicar não sabe que a água viva. João 4, do 10 ao 15. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. João 6:34. Etc. Todos esses acontecimentos apontam o contraste que o homem não pode separar as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e o Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra da redenção na cruz. As testemunhas mais antigas do Novo Testamento. O registro do Novo Testamento mais antigo conhecido é um fragmento de papiro encontrado no Egito. Esse fragmento foi decifrado pelo estudioso C.H. Roberts em 1934. Ele descobriu que o fragmento trazia o texto grego de João 18:31-37 na frente de João 18:37-38 na parte de trás. Uma determinação mais precisa da idade desse fragmento resulta em seu tempo de origem por volta de 125 a 130 d.C. Se o Evangelho de João já existia no Egito nesse período, então o original deve ser escrito algum tempo antes. A presunção de que o Evangelho de João deve ter sido composto até 100 d.C. é fortemente confirmada por esse fragmento extraordinário. Este papiro é mantido na biblioteca de John Hillis, em Manchester, e possui a identificação P52. Eu não sei o que é P52. Os textos de João 7:53 até 8:1-11, justamente como Marcos 16:9-20, esses são versículos únicos do Novo Testamento, cuja a origem são questionadas pela pesquisa crítica de texto. Esses 2 versículos estão ausentes nos manuscritos gregos mais antigos conhecidos. Aqui mostra a história da mulher adúltera. Então, nas versões mais antigas do Evangelho de João, é a história da mulher adúltera, que é perdoada por João, não contém. Então, nós não sabemos se ela é verdadeira, se ela é falsa, se foi um acréscimo, se foi... Nós não sabemos. Jerônimo, no entanto, testemunha que esses versículos foram incluídos em muitos manuscritos gregos e latinos. Ele viveu de 345 a 419. Jerônimo foi o responsável por traduzir a Bíblia do grego, do hebraico e do grego para o latim, a pedido do Papa da época. Agostinho, 354 a 430, afirmou que este parágrafo foi retirado do texto por homens incrédulos ou inimigos da verdade da fé. É provável que o motivo deles tenha sido o medo de uma possível má utilização desses versículos. A opinião de que essa parte pertence ao texto inspirado do Evangelho de João, tanto pelo conteúdo quanto pelo contexto, é sustentado pelo fato de provavelmente nenhuma outra ocorrência da vida do Senhor Jesus ilustra de maneira tão impressionante a afirmação do capítulo 8 no versículo 11: Eu sou a luz do mundo. Visão geral do conteúdo. Aí, aqui, tem as descrições de cada capítulo. Eu vou ler só o do capítulo 7 para a introdução não ficar tão longa, porque a leitura do capítulo 7 já é longa. Vamos lá. Capítulo 7. Jesus nas festas dos tabernáculos. E aqui a gente tem uma frase de Spurgeon sobre o Evangelho de João. É uma lição abençoada para nós aprendermos quem foi totalmente dependente de Deus para todas as coisas, mas especialmente para os espirituais. Você não orará menos que ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá termura de coração, a menos que ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé, a menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto meu testemunho que não há alegria em todo neste mundo como a doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que mais existe no céu por isso. Na verdade, isso é o paraíso. Quanto às harpas de ouro e as ruas com vidro transparente e as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso cantando como uma gota de balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão com Jesus. Então esse deve ser a nossa vida, ter uma vida diária com Deus.
não só na igreja, mas em momentos. Agora nós vamos ler João na versão da Bíblia King James atualizada. A versão do Spurgeon é a versão 1611, então a versão que eu vou ler ela tem uma linguagem um pouco mais fácil do que a 1611. Então vamos lá para João 7, festa dos tabernáculos. Vamos lá. João 7, a falta de fé dos irmãos de Jesus. Aqui a gente vê a falta de quando Jesus é expulso esqueci o nome, não é igreja que os judeus frequentam, não é, deixa eu ver se tem a palavra. Cadê? Cadê como? Deixa eu ver como que chama. Onde os judeus. Sinagoga. Sinagoga é o retrato dessa parte, quando Jesus é expulso de Nazaré, expulso de lá. Vamos lá. A falta de fé dos irmãos de Jesus. Aqui é um tópico meio sensível, porque tem gente que não acredita que Jesus teve irmãos. Eu sou do time que acredita, porque isso aqui não muda nada. Porque não diminui a figura de Maria, não diminui a figura de José, não diminui a figura de ninguém. Então eu acredito que Jesus teve irmãos. A gente até sabe que Tiago, Judas, que escreveu a carta, não foi o Judas Tadeu, mas sim o Judas, irmão de Jesus. Então, para mim, isso não muda nada. Não diminui nem acrescenta. Seria algo normal para um casal judeu daquela época ter mais de um filho. Vamos lá. Mas isso não é assunto para hoje. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica do tabernáculo estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantes vejam a obra que fazem. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas essas obras, manifestas ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Isso é uma profecia lá em Salmos, diz que nem os irmãos acreditariam no Messias. Então Jesus afirmou: o meu tempo ainda não chegou, para vós, porém, qualquer hora é a correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunha de que suas obras são más. Podeis vos subir à festa, eu neste momento não subo para a festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Eu tenho dito essas palavras a eles. Permaneceu na Galileia. E tendo dito essas palavras a ele, permaneceu na Galileia. O Mestre Celeste, mas após seus irmãos terem subido então, ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus procuraram a festa e especularam: onde está ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Assim também, ao meio das festas, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe-se esse homem letras sem nunca ter estudado? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerás a respeito da doutrina, e se ela vem de Deus ou não, eu falo por minha própria autoridade. Quem fala por si está procurando sua própria glória, mas do que procura a glória de quem enviou, este é o verdadeiro, e nele não há justiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, porque nenhum de vós pratica a lei, porque procurais matar-me. Contestou o povo: tu estás com o demônio? Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra e todos vos assombrais, por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ele não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vos circuncidai homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vós irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Aqui a gente tem a questão do sábado, que nós cristãos não guardamos o sábado. Tem lá a igreja adventista que mantém essas práticas, mas uma igreja cristã, uma igreja cristocêntrica não guarda o sábado, como Paulo orienta a igreja de Colossenses, em Colossenses 2,16, que ninguém te julgue
pelo que te comer, nem pelo sábado. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decide com justos julgamentos. Jesus é o Messias. Então, alguns de Jerusalém diziam: Não é este aquele quem procura matar? Mas observai, ele fala atrevidamente. Eles não dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: Vós não somente me conheces, como também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo ou desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele quem vos não conheceis. Mas eu conheço porque venho dele, e por ele fui enviado. Por isso, procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não havia chegado a sua hora. E muitos estavam na multidão, acreditando nele, e afirmaram: quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por estes homens. Por este homem. Jesus e os líderes religiosos. Os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus: Eu ainda estarei convosco por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vós procureis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu vos não podeis chegar. Então os judeus comentaram entre si: Para onde ele pretende ir que não o possamos encontrar? Planeja ir para a dimensão entre os gregos? Dispersão entre os gregos para ensinar a eles? Qual o significado que ele disse? Vós procureis por mim, mas não me encontreis. E onde eu vos não pode chegar? A promessa do Espírito Santo. No último dia, o mais solene do dia da festa, Jesus colocou-se aos pés e clamou em pranto: Se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quem é Jesus Cristo? Então muitos dentre da multidão, quando ouviram essas palavras, dissessem: verdadeiramente, ele é o profeta. Os outros concluíram: ele é o Messias, mas alguns divergiam: como pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo viria da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi? Assim, assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo para ninguém, mas ninguém lhes pôs a mão, rejeitado pelas autoridades. Então os guardas do templo voltaram para o chefe dos sacerdotes e aos fariseus, das quais lhe inquiriram: por que não o trouxestes? Os guardas explicaram: nenhum homem jamais falou como este homem. Replicaram os fariseus: será possível que fostes vós também iludidos? Porventura acredita que nele alguém das autoridades ou dos fariseus? E quanto a este povo comum, que nada sabe da lei, são os malditos. Nicodemo, sendo um dos sacerdotes, o qual estivera com Jesus à noite, questionou-os: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que está fazendo? Eles responderam: és igualmente um galileu? Tu, um galileu? Procura e verás que nenhum profeta se levantou na Galileia. Depois disso, cada um foi para a sua casa. E é com isso que eu termino a leitura de João 7. Um bom resto de sexta-feira a todos. Até segunda-feira, porque amanhã eu tenho culto de jovens e domingo eu tenho culto à noite. Então até segunda para mais uma live de leitura bíblica. Tchau, tchau e até.